Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas revisões, ok? Vamos continuar revisando um pouquinho sobre os conteúdos que nós já aprendemos aqui nas nossas videoaulas. E hoje nós vamos iniciar relembrando um pouco sobre as formas de futuro. Lembra que a gente aprendeu? Então vamos lá, vamos iniciar relembrando um pouquinho sobre o immediate future. Quem é o immediate future? Para que nós usamos? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a definição, né? O simple future, ou futuro simples, também é conhecido por futuro imediato e é um tempo verbal usado para expressar ações futuras. Em português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Então hoje a gente vai repassar um pouquinho sobre as regras desse immediate future, que é esse futuro que nós usamos para falar sobre vários aspectos, né? E a gente vai relembrar agora. O going to. Going to é a estrutura que nós usamos para o immediate future e ele tem várias formas de uso. Então ele pode ser usado em algumas situações. Por exemplo, ações que vão ocorrer em um futuro próximo. Vamos ver um exemplo com isso aí. She's going to travel to São Paulo tomorrow. Ela está indo, ela viajará para São Paulo amanhã. Amanhã é um futuro muito próximo, então eu vou usar aí o going to, certo? Eu também uso para falar sobre fato ou situação previamente planejada. Exemplo, I'm going to go to the shopping mall when this quarantine ends. Eu irei ao shopping quando esta quarentena terminar. Então, eu estou fazendo planos para uma coisa que eu quero fazer no futuro. Então, para planos, situações planejadas, a gente vai usar o going to também. E por último, quando há alta probabilidade de alguma coisa acontecer. Exemplo, the baby is going to born today. O bebê nascerá hoje. A probabilidade disso acontecer é alta. Como é que eu sei? Pelos sinais, tudo indica que vai acontecer, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura do going to. Como é que ele funciona nas formas afirmativas, negativas e interrogativas? Vamos relembrar. Então, na forma afirmativa, relembrando, né, a gente usa essa mesma estrutura aí, ó, seguindo a mesma ordem de palavras. Isso é importante que vocês entendam. Que as palavras dentro de uma frase, elas são muito importantes e elas vêm sempre no mesmo lugar. Então, nas frases afirmativas, você vai usar sujeito, o verbo to be. Qual é o verbo to be? Na forma conjugada, claro, pessoal. Então, o verbo to be vai ser am, is ou are, dependendo de quem você fala. Going to, o verbo principal e no final sempre o complemento. Exemplo aí para vocês entenderem. I am going to travel to Italy in December. Eu irei viajar ou eu viajarei para a Itália em dezembro. Vocês observaram que a frase de exemplo aí está na mesma cor da estrutura? Para vocês identificarem melhor. Se faltar uma dessas partes da estrutura aí, vai ficar errada a sua frase. Então, atentem bem, ok? E da forma negativa? A gente vai seguir a mesma estrutura. A diferença é que agora a gente vai pegar o nosso verbo to be e colocar ele na forma negativa. Seja colocando o not ou seja usando a forma abreviada. Então, vai ficar sujeito, o verbo to be mais o not, o going to, verbo principal e no final o complemento. Exemplo, she is not going to have lunch with Mary. Ela não irá almoçar com a Mary. Lembrando, pessoal, que essas formas do verbo to be podem ser abreviadas. Então, a gente usou o is not, mas é possível você usar o isn't, ok? Lá no are not, você pode usar o aren't sem problema nenhum. Já nas formas interrogativas, vai acontecer uma pequena mudança aí na estrutura, né? O que é que vai acontecer? Você vai pegar o seu verbo to be e vai trocar de lugar com o sujeito. Lembra que a ordem é ao contrário nas formas afirmativas e negativas? Você usa primeiro o sujeito, depois o verbo to be. Então, na interrogativa, não. Você vai pegar o verbo to be e passar para frente da frase. Então, a estrutura vai ser verbo to be, sujeito, o going to, o verbo principal e só no final a gente vai usar o complemento. Um exemplo é, is she going to have lunch with Mary? Ela vai almoçar com a Mary? Ela almoçará com a Mary?
tá? Então a gente pegou esse verbo to be, passou para frente, virou pergunta, ok? Então vamos fazer um exercising para ver se vocês realmente compreenderam aí as regras do going to. Observe a tirinha abaixo e identifique em qual quadro foi feito o uso do futuro simples. Então nós temos 4 quadrinhos aí. Os quadrinhos dizem: What are you laughing at, Nelson? Você está rindo de quê, Nelson? Aí o Nelson fala: When you drink out of your water bottle, you're sort of like a hamster. Quando você toma água fora da sua garrafinha, você parece um hamster. A hamster? That's ridiculous. And it's not nice to laugh at people. Um hamster? Isso é ridículo e não é legal rir das pessoas. I'm going to go exercise on my treadmill now. Eu vou me exercitar na minha esteira agora. E aí o menininho fica rindo, né? Vocês conseguiram identificar em qual desses quadrinhos a gente encontra a forma do futuro? Tá fácil, né, pessoal? Então, vendo a resposta juntos, aí a gente vê que é no quadrinho número 4. Por quê? Lá no quadrinho 4, a frase começa com I'm going to go. Então, o going to está aí presente, indicando que isso aí é futuro. Muito bem, junto com o going to, nós também aprendemos as regras do will, que é outra forma de falar de futuro simples. Porém, ele vai indicar agora situações diferentes. Ele pode ser usado para situações que indicam ações que vão acontecer em um futuro distante. Exemplo, She will travel to Rio next year. Ela viajará para o Rio ano que vem. Então, agora, essa ação vai acontecer no futuro um pouco mais distante, é só no ano que vem, certo? Nós também usamos para falar sobre decisões tomadas na hora da fala, coisas que a gente decide na hora que está falando. Exemplo, I'm thirsty. I will drink some water. Tô com sede, eu vou tomar água. Eu acabei de decidir isso. Então, nessas situações, a gente usa will, diferente do going to, que é para quando a gente planeja. E por último, ações no futuro que não temos certeza de que acontecerão. Então, sempre nessas frases, a gente vai encontrar a presença de outras palavras que dão esse ar de incerteza. Por exemplo, maybe. Maybe the coronavirus will be over by 2021. Talvez o coronavírus terá acabado aí no ano de 2021, que é o que nós esperamos, né? Ok, vamos falar agora da estrutura. A estrutura da forma afirmativa do futuro com will é bem simples. Lembrando, pessoal, novamente, que a ordem das palavras é muito importante dentro de uma frase, certo? Então, observe bem, porque elas precisam vir no mesmo lugar. Então, nas formas afirmativas, sujeito, will, verbo principal e, por último, o complemento. Vai ficar como? They will travel abroad next year. Eles viajarão para o exterior ano que vem. Então, observem aí que a estrutura está bem dividida. Se for na forma negativa, como nós não usamos verbo to be na estrutura com will, nós vamos colocar o próprio will na forma negativa, que vai ser juntar o not ou usar a forma abreviada. Então, vai ficar sujeito, will not, ou won't, que é a forma abreviada, o verbo principal e o complemento. Dentro de uma frase, essa estrutura vai ficar They will not travel abroad next year. Eles não viajarão para fora no ano que vem, ou viajarão para o exterior, né? Lembrem-se sempre que essa forma também pode ser abreviada, tá? Will not ou won't. Na forma interrogativa, vai acontecer aquela questão de a gente trocar de lugar. Então, todas as formas interrogativas precisam começar com um verbo auxiliar, com uma palavra que vai auxiliar a tua frase. No caso do will, é o próprio will que vai ser esse auxiliar. Então, a gente vai colocar ele na frente da frase. Will, sujeito, verbo principal e complemento. Na frase vai ficar Will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior ano que vem? Agora vamos falar de resposta, pessoal. Essa aí é a estrutura da pergunta. Para as respostas, nós temos duas formas de responder. A gente pode dar a resposta longa e pode dar a resposta curta. Nas respostas curtas é mais fácil porque elas nunca vão mudar. Vocês vão usar sempre a mesma estrutura. A única coisa que vai poder mudar dentro de uma resposta curta é a pessoa de quem você está falando. Então, exemplo. Will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior no ano que vem?
Yes, they will. Sim, eles viajarão. No, they won't. Não, eles não viajarão. Lembrando que essas formas curtas, elas vão assumir o significado de qualquer pergunta que você fizer. Qualquer pergunta que tiver nesse lugar aí, a resposta vai ser sempre yes, they will, no, they won't, ok? Já nas respostas longas é um pouquinho diferente. Por quê? Porque existem as regras, né? Então, na resposta longa, você tem que usar também o seu verbo e o seu complemento. Exemplo, will they travel abroad next year? Eles viajarão para o exterior no ano que vem. Yes, they will travel abroad next year. Então, perceberam que eu tenho aí todo o complemento da pergunta na resposta, né? Sim, eles viajarão para o exterior no ano que vem. Ou na negativa, no, they won't travel abroad next year. Não, eles não viajarão para o exterior no ano que vem. Nessa frase aí nós estamos usando a abreviação, né? Ok. Ainda para a gente finalizar, vamos só ver algumas diferenças entre o will e o going to, para vocês pegarem bem isso aí. Então, no will, a gente vai usar para ações que vão ocorrer no futuro distante, e já no going to, o futuro é próximo. No will, a decisão é tomada na hora da fala, e no going to, ela é planejada. No will, a gente usa para falar de ações no futuro que nós não temos certezas que vão acontecer, e no going to, a gente tem mais certeza, a probabilidade é maior. E aí, no finalzinho, tem alguns exemplos de sentenças para vocês compararem aí na forma positiva, negativa e interrogativa. Depois vocês podem voltar e ver melhor esse quadrinho, ok? Agora a gente vai exercitar. Vamos fazer o nosso último exercise. Observe a tirinha abaixo e identifique em qual quadro e de que forma se apresenta o uso do futuro simples. Então vamos lá, o quadrinho diz assim: I don't think I'll go to school today. Eu acho que eu não irei à escola hoje. I think you will, a mãe dele falou. Eu acho que você irá. E ele retrucou. I think I won't. Eu acho que não. E no final ele acaba aí na escola e usa uma expressãozinha de contrariada, né? Rats. Ok, baseado nessa tirinha, me diga aí, pessoal, onde é que a gente encontra a forma futura e de que forma ele está apresentado, hein? Tá no immediate future? Tá com will? Como é que ele está apresentado? Acho que tá fácil, né? Então vamos lá. Nós temos várias formas do will, que é o futuro simples, apresentado aí no quadrinho para vocês. No primeiro quadrinho, a primeira frase aí do Colvin, ele está usando a forma abreviada positiva de will, que nós aprendemos lá na nossa aula, na nossa videoaula. Então ele disse I'll go. Esse L é a contração do will com o pronome I, certo? I'll go. No segundo quadrinho, ele já usou a forma normal. I think you will. Eu acho que você irá. No terceiro quadrinho, ele usou a forma negativa, contraída, né? I won't. Eu não irei, certo? Então aí tem várias formas do will apresentadas. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Não esqueçam de fazer pesquisas extras, né? Faça pesquisa, leia mais para vocês aprimorarem assim o inglês de vocês. E claro, não esqueça de acessar a plataforma Eduque para outras aulas. See you next class!